Olá! Neste vídeo e no próximo teremos comunhão sobre o tema O Ministério que recebi do Senhor Jesus, que é o título da semana 1 da série A Minha Graça Te Basta, do Alimento Diário. O ministro da Nova Aliança precisa conhecer, ter experiências com a Palavra de Deus, saber expor as Escrituras e ao mesmo tempo estar sensível ao guiar do Espírito. Além disso, é-nos importante conhecer a natureza da Palavra de Deus, pois se não tivermos conhecimento de sua Palavra, Deus não falará conosco e não seremos usados por Ele. Ao se referir à Palavra de Deus, o Novo Testamento usa duas palavras gregas, logos em João 1:1 e rema em João 6:63. Primeiro devemos ter a palavra no aspecto logos, ou seja, no aspecto estático, como a água em uma caixa d'água que está ali reservada para uso a qualquer instante. São as verdades fundamentais que são básicas para o viver cristão. Sendo assim, precisamos encher-nos da palavra e seu aspecto logos, pois é dessa forma que teremos um bom depósito. Em seguida, podemos obtê-la com a palavra rema, que é a palavra instantânea, que satisfaz nossas necessidades diárias e que é comparada à água que sai da torneira. Se nossa caixa estiver cheia, abriremos a torneira e teremos água para suprir nossas necessidades. Aleluia! Ao aplicarmos isso ao nosso viver diário, observaremos que, se sairmos de manhã sem ler a palavra, sem ter comunhão com o Senhor, sentiremos sede e não teremos palavra para nos suprir, ou faltará palavra para nos lavar, caso nos contaminemos com diversas situações no decorrer do dia. É-nos crucial, portanto, como ministro da Nova Aliança, nos apropriarmos desses dois aspectos da palavra, rema e logos. Em nosso dia a dia, devemos ter o hábito de ler a palavra, de ouvi-la e de nos envolver com ela. É assim que nossa caixa estará sempre cheia e no momento de emergência, mesmo os mais difíceis, não passaremos sede nem ficaremos sujos, pois bastará invocar o nome do Senhor e a água da palavra fluirá de nós. Ó Senhor Jesus! A natureza da palavra de Deus pode ser vista sobre dois aspectos, a palavra fundamental e a palavra profética. A palavra fundamental se refere aos fundamentos da fé cristã, às verdades fundamentais, ou seja, são as palavras que servem como alicerce, são as verdades do Evangelho, como a redenção, perdão dos pecados, justificação, reconciliação, regeneração, santificação, renovação, transformação e glorificação. Como ministros da Nova Aliança, devemos conhecê-las bem. Leiamos Atos 20:24, que diz: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vemos aqui que não basta saber o que é ministério. Precisamos enxergar que, assim como Paulo, recebemos um ministério que deve ser executado. O apóstolo não considerava sua vida preciosa para si mesmo, contanto que completasse duas coisas. Primeiramente, a corrida, a carreira, e em segundo lugar, o ministério que ele recebera do Senhor Jesus. O conteúdo desse ministério era o Evangelho da graça de Deus, constituído a palavra fundamental. Como ministros da Nova Aliança, não ministramos autoajuda ou filosofias, mas a palavra de Deus, e por isso precisamos conhecê-las. Encorajamos você a ler a Bíblia e ainda livros que ajudam a entendê-la melhor com todo o esmero. Se você o fizer, com certeza terá o melhor conteúdo já lido, o Evangelho da graça de Deus. Amado ouvinte, valorize sua vida, seu chamamento e seu tempo. Outra coisa é que não basta saber o que é ministério, precisamos receber um ministério específico da parte do Senhor. Pedro, Paulo e João receberam do Senhor Jesus um ministério bem definido e todos eles possuíam um conteúdo que vinha de revelação. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que estudava a palavra de Deus e que por isso
pôde receber muitas revelações. Precisamos do conhecimento fundamental da palavra, somado à revelação de Deus, para que nossa vida seja mudada. Se quisermos ser ministros da nova aliança, não podemos mais desperdiçar tempo. Devemos ser disciplinados e dedicar-nos ao estudo da palavra, da Bíblia, especialmente por meio de bons livros espirituais. Dessa forma, poderíamos falar sobre assuntos como batismo, consagração, conformação, renovação e sobre o que é a igreja. Contudo, meus amados, há um perigo que é permanecer apenas na palavra fundamental, ficando assim na esfera da mente e da análise. Para não incorrer nessa situação, precisamos exercitar o nosso espírito. Saber as verdades usando apenas a mente, sem exercitar o espírito, pode tornar-nos orgulhosos. Diante disso, temos de cuidar para que o conhecimento que adquirimos não seja apenas objetivo, mas também subjetivo, ou seja, aplicando esse conhecimento em nosso dia a dia, resultará em uma mudança em nosso viver. Assim, não mais mediremos ou condenaremos alguém, mas nossa vida e a daqueles que nos cercam serão mudadas. Que todos sejamos encorajados e dediquemos a conhecer e aplicar a palavra de Deus em toda situação que vivenciarmos. Louvado seja o Senhor. Juntamente com a palavra fundamental, temos a palavra profética, que é uma palavra de revelação, de visão. Essa palavra não é de fácil transmissão, pois tem por conteúdo visão espiritual e revelação. Quando temos uma visão, uma revelação, ficamos loucos. Ou seja, ao recebermos uma revelação da parte de Deus e fomos com ela comissionados, nunca mais seremos os mesmos. Essa revelação e comissão nos controla, nos enche de motivação a ponto de explodirmos interiormente. E ela ainda para nosso suprimento espiritual diário. Precisamos sim da palavra fundamental e do conhecimento das verdades reveladas. Contudo, se permanecermos somente nelas, ficaremos desatualizados quanto ao que Deus está fazendo hoje. Como exemplo, temos os procedimentos médicos que, apesar de serem os mesmos em essência, com o passar do tempo adquirem novas tecnologias, medicamentos e métodos. Outro exemplo é de uma pessoa que estuda administração de empresas ou economia, por exemplo, e que aprende sobre microeconomia, macroeconomia, mercado financeiro, as teorias econômicas. Todavia, ao desenvolver seu trabalho no dia a dia, precisa consultar jornais, as notícias, a fim de prever as tendências do mercado. Assim também nós, com respeito à palavra fundamental e à palavra profética. Precisamos da palavra fundamental para a nossa base cristã, para a nossa solidez, para as nossas raízes cristãs. Mas, diante do Senhor, precisamos andar no Espírito e seguir a direção do Espírito. Pois na igreja o Senhor fala a palavra profética para conduzir seu povo numa caminhada coletiva. Aleluia! Quando Deus apareceu para o povo de Israel no Monte Sinai, deu-lhes os 10 mandamentos, os estatutos e as ordens que regeriam sua vida. A palavra fundamental foi gravada em 2 tábuas de pedra e colocadas dentro da arca. Observe que, mesmo já existindo a palavra fundamental, Moisés continuava conduzindo o povo falando a palavra profética. Havia ainda uma nuvem que os conduzia, e quando a nuvem se levantava, o povo levantava o acampamento e seguia marchando. Quando a nuvem parava, o povo parava e Moisés os atualizava com a palavra naquele momento, conduzindo-os a cada instante. Conosco ocorre o mesmo. Precisamos dos 2 aspectos da palavra. Sem a palavra fundamental, não teríamos base e qualquer tempestade, qualquer vento nos abala. Não podemos basear-nos apenas em nossos sentimentos. Precisamos do fundamento da palavra. Ó Senhor Jesus! Preocupar-nos apenas com o exterior e com os sentimentos
leva-nos a uma experiência muito superficial e instável, cheia de sobe e desce, como numa montanha-russa. Na igreja, não podemos viver uma vida de montanha-russa emocional. Precisamos equilibrar nossa mente, emoção e vontade, colocando-a sob o governo do Espírito e do fundamento da palavra. Louvado seja o Senhor. Outros dois aspectos da palavra de Deus são o conhecimento e a revelação, conforme podemos ver em 1 Coríntios 12:8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Observe que as duas mais importantes manifestações do Espírito em nós estão relacionadas com a palavra. E por isso, nosso foco na igreja deve ser a palavra. Para entender o que significa a palavra de sabedoria, leiamos Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse versículo nos mostra que a sabedoria está ligada à revelação. Ou seja, quando Deus nos dá a sabedoria do Espírito, Ele também nos dá a revelação. Logo, não é suficiente apenas ouvir e até mesmo compreender a palavra sem que experimentemos a mudança em nossa vida. Agora, quando além de entendermos, recebemos revelação, aí sim a nossa vida muda. Foi por isso que Paulo orou para que Deus concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Uma vez que recebemos revelação da palavra de Deus, o passo seguinte é ser aqueles que profetizam. Então, 1 Coríntios 14, de 1 a 3, o apóstolo Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Profetizar aqui não significa prever futuro, mas sim falar a palavra de Deus. O próprio apóstolo explica no versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Vemos, portanto, que nosso falar deve ser entendido pelos demais. Do contrário, não terá proveito algum, pois precisamos falar palavra de ciência, ou seja, palavra de conhecimento. A respeito da palavra, ainda podemos identificar outro par de aspectos: a palavra de revelação e a palavra de conhecimento. Quando comparamos 1 Coríntios 14:6 com 1 Coríntios 12:8, percebemos que esses pares, revelação e conhecimento, sabedoria e conhecimento, são correspondentes, o que deixa claro que a sabedoria está relacionada à revelação. Amado ouvinte, o receio de Deus e nosso é que você receba sua palavra apenas com a mente, sem exercitar o espírito. Pois caso isso ocorra, você não perceberá as revelações nela contidas. Precisamos estar no espírito e ter espírito de sabedoria e de revelação. Quando estamos no espírito, não apenas entendemos a palavra, mas recebemos revelação. O conhecimento é muito importante, pois é a nossa base, mas precisamos também de revelação. Louvado seja o Senhor. Temos um último par de expressões citadas em 1 Coríntios 14:6, que nos ajuda a entender a natureza da palavra de Deus: profecia e doutrina. A profecia se refere à palavra profética. A doutrina significa ensinamento que está ligado à palavra fundamental. Veja agora como esses pares se relacionam: palavra fundamental, palavra profética, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria e revelação. Precisamos desses pares, pois, mesmo que nos profetizem, se não tivermos conhecimento da Bíblia, não entenderemos o que nos é falado. Sendo assim,
podemos concluir que os que falam a palavra de conhecimento são os mestres, e os que falam a palavra profética de sabedoria e de revelação são os profetas. Alguns são mestres por excelência, pois ensinam com o objetivo de que muitos aprendam as verdades, os fundamentos da palavra de Deus. De outro lado, existem aqueles que, além de mestres, são profetas, pois transmitem a palavra profética e, ao mesmo tempo, ensinam as verdades bíblicas. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Esperamos que essa mensagem possa ajudá-lo e encorajá-lo a buscar mais o conhecimento e a revelação da palavra de Deus. Lembre-se de deixar seu comentário, também seu like, se você gostou desse vídeo, e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. Caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para você ficar sabendo quando novos vídeos forem lançados. Jesus é o Senhor. Um abraço, fica com Deus.